Que já era para vir aqui, né? Mas infelizmente houve um acidente há um ano atrás. Eu não pude vir, teve que ser cancelado várias palestras na universidade. Então, estou aqui cumprindo a promessa que eu fiz para a Vu. Agora você foi iniciado? Como chama agora? Eka Charana. Eka Charana. Tem. Eka Charana, e na verdade ele insistiu também, outros devotos, né? Não foi só um convite. É coletivo, essa era Coletivo. Então ainda estou em dívida, eu vou vir outra vez para fazer de novo uma outra série. Se vocês gostarem da palestra, acharem que vale a pena nos convidar de novo, né? Então hoje nós estamos aqui em Caxias comemorando a data de amanhã, na verdade. Krishna apareceu há mais ou menos por volta de 5.000 anos atrás na Índia. E segundo o calendário lunar, nós observamos no 8º dia da Lua, que cairia amanhã, mas como a reunião de vocês aqui, nós podemos adiantar um pouquinho, comemorar, porque Krishna é eterno, ele não nasce, então ele pode ser comemorado o tempo todo. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre Krishna, sobre a consciência de Krishna, especificamente, para que a gente possa nos iluminar e eu também possa aprender alguma coisa com vocês, sendo inspirado pela curiosidade de vocês, eu posso talvez ser um instrumento de nós discutirmos e nos iluminarmos aqui falando sobre a divindade suprema que aceitou vir dentro dos limites da nossa percepção para purificar a nossa consciência. Tá? Então eu vou cantar um pouco uma canção sobre Krishna, Radha e Vrindavana. Tá? E aí nós podemos falar sobre um verso do Gita que explica sobre o que é o aparecimento divino. Tá? Por que Deus aparece nesse mundo? Então eu já vim curioso por isso, não? Então... Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari
तीरा वनाचा हरी यमुना तीरा वनाचा हरी यमुना तेरा वनाचा हरी यमुना तीरा वनाचा हरी दया राधा माधव कुंज बिहारी जया राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Brahma bolo chaturmukhi, Krishna Krishna, Hare Hare, Mahadeva Panchamukhi, Rama Rama, Hare Hare, Brahma bolo chaturmukhi, Krishna Krishna, Hare Hare, Mahadeva Panchamukhi, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
assim, um verso do Gita, tá? Eu vou ler os comentários que o Prabhupada faz sobre esse verso. É um verso que explica sobre o aparecimento do Senhor Supremo no nosso mundo. Então, capítulo 4, tá, verso número 8, 9. Capítulo 4, o conhecimento transcendental, verso número 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ajopi sammayayatma bhutanam ishvaropi sam prakritim swamadhisthaya sambhavamyatma mayaya. Tradução, se quiser pode repetir comigo a tradução, depois vamos ver o significado. Embora eu seja não nascido e o meu corpo transcendental jamais se deteriore, e embora eu seja o Senhor de todas as entidades vivas, mesmo assim, em cada milênio, eu apareço em minha forma transcendental original. Embora eu seja não nascido e o meu corpo transcendental jamais se deteriore, embora eu seja o Senhor de todas as entidades vivas, mesmo assim, em cada milênio, eu apareço em minha forma transcendental original. Significado ou comentário de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O Senhor falou sobre a peculiaridade de seu nascimento. Embora possa parecer como uma pessoa comum, ele lembra-se de tudo o que aconteceu em seus muitos e muitos nascimentos anteriores, ao passo que o homem comum não pode nem mesmo lembrar-se do que fez há algumas horas atrás. Se perguntamos a alguém o que fazia exatamente à mesma hora no dia anterior, será muito difícil que responda imediatamente. Ele com certeza teria que valer-se muito de sua memória para recordar o que estava fazendo exatamente à mesma hora de um dia antes. Mesmo assim, os homens frequentemente ousam fazer passar-se por Deus ou Krishna. Ninguém deve se deixar enganar por essas imitações descabidas. Ademais, o Senhor explica sua Prakriti, a sua forma. Prakriti significa natureza, bem como Swarupa, ou a sua própria forma. O Senhor diz que aparece em seu próprio corpo, diferentemente da entidade viva comum, que muda de um corpo para outro. Ele não troca de corpo. A alma condicionada pode ter uma espécie de corpo no nascimento atual, mas terá um corpo diferente no próximo nascimento. No mundo material, a entidade viva não se estabelece no mesmo corpo, mas transmigra de um corpo para outro. Com o Senhor, porém, isso não acontece. Sempre que ele aparece, ele o faz no mesmo corpo original, através da sua potência interna. Em outras palavras, Krishna aparece neste mundo material em sua forma original eterna, com duas mãos segurando uma flauta. Ele aparece exatamente em seu corpo eterno, não contaminado por este mundo material. Embora apareça no mesmo corpo transcendental e seja o Senhor do universo, mesmo assim, tem-se a impressão de que ele nasce como uma entidade viva comum.
Embora seu corpo não se deteriore como um corpo material, mesmo assim, o Senhor Krishna aparentemente passa da infância à juventude, mas é muito surpreendente que ele nunca ultrapasse a juventude. Na época da batalha de Kurukshetra, ele tinha muitos netos em casa. Em outras palavras, pelos cálculos materiais, ele envelhecera bastante. No entanto, ele parecia apenas um jovem de 20 ou 25 anos. Nunca vemos um quadro em que Krishna é retratado numa idade avançada, porque ele nunca envelhece como nós, embora seja a pessoa mais idosa de toda a criação, passada, presente e futura. Nem seu corpo, nem sua inteligência jamais se deterioram ou mudam. Portanto, é claro que apesar do fato de ele estar no mundo material, a sua forma eterna e não nascida é de bem-aventurança e conhecimento. E seu corpo e inteligência transcendentais são imutáveis. De fato, seu aparecimento e desaparecimento são como o nascer do sol, que se move diante de nós e então desaparece de nosso campo visual. Quando o Senhor está fora da visão, pensamos que ele se pôs. E quando o sol está fora da visão, pensamos que ele se pôs. E quando está diante de nossos olhos, pensamos que ele está no horizonte. Na verdade, o sol está sempre em sua posição fixa. Porém, devido aos nossos sentidos defeituosos e precários, calculamos o seu aparecimento e desaparecimento no céu. E porque o aparecimento e desaparecimento do Senhor Krishna são completamente diferentes dos de qualquer entidade viva comum, é evidente que, com sua potência interna, ele é conhecimento eterno e bem-aventurado, e ele nunca se contamina com a natureza material. Os Vedas também confirmam que a suprema personalidade da divindade é não nascido, mas mesmo assim ele parece nascer em manifestações múltiplas. A literatura védica suplementar também confirma que, embora pareça estar nascendo, ainda assim o Senhor não muda de corpo. No Bhagavatam, ele aparece diante de sua mãe como Narayana, com 4 braços e decorado com 6 tipos de opulências plenas. Seu aparecimento em sua forma original eterna é sua misericórdia imotivada, outorgada às entidades vivas, para que possamos concentrar-nos no Senhor Supremo como Ele é, e não nas invenções ou imaginações mentais que, segundo o pensamento do impersonalista, caracterizam as formas do Senhor. Conforme o dicionário védico Vishwakosha, a palavra Maya ou Atma Maya refere-se à misericórdia sem causa do Senhor. O Senhor está ciente de todos os seus aparecimentos e desaparecimentos anteriores, mas o ser vivo comum esquece-se de tudo sobre seu corpo passado, tão logo aceite outro. Krishna é o Senhor de todas as entidades vivas, porque realiza atividades maravilhosas e sobre-humana enquanto está nesta terra. Portanto, ele é sempre a mesma verdade absoluta e não há diferença entre a sua forma e seu eu, ou entre a sua qualidade e o seu corpo. Talvez alguém pergunte por que o Senhor aparece e desaparece neste mundo. Explica-se isso nos versos seguintes, que estão nos versos seguintes, mas eu posso explicar. Vocês querem saber o que eles falam no verso seguinte? Curioso. Seria curiosidade. Tá? Jada hidar asya granir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Significa, o Krishna diz, sempre e onde quer que haja um declínio
da prática religiosa, ó descendente de Bharata, e uma ascensão predominante da irreligião, aí então eu próprio descendo. Vou ler o outro verso também, que complementa. Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma sanstapanarthaya sambhavami yuge yuge. Para libertar os piedosos e aniquilar os malfeitores, bem como para restabelecer os princípios da religião, ou dharma, eu mesmo venho milênio após milênio. E só para complementar, esse verso, outro verso do Bhagavad Gita, que Krishna, depois de ele falar sobre o seu aparecimento e por que ele aparece, ele diz que Janma Karma Chameliyam Evan Yoviti Tattataha Chaktireha Punajama Naitimam Etisorjuna. Aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo, não volta a nascer neste mundo material, mas alcança a minha morada eterna, ó Arjuna. Então nós temos bastante coisa para falar hoje, né? Tá? Eu fiz questão de citar as palavras de Srila Prabhupada sobre quem é Krishna. Porque ninguém pode conhecer Deus. Porque Deus é infinito. Não? Por isso algumas pessoas nem mesmo aceitam o fato de Deus ser uma pessoa. Porque se Krishna, se quando nós falamos do divino, do absoluto, do Senhor Supremo, é o ser que abarca todos, é o, como gostam de falar, é o eu sou, né? Aquela existência que abarca todas as existências, o absoluto, o ser supremo. Se ele é infinito, se ele é ilimitado, como que ele pode ter uma forma? Alguém já questionou sobre isso? Não parece uma contradição? Uma coisa ilimitada, infinita, assume uma forma. Isso porque nós estamos tentando entender aquilo que está além da nossa razão. Porque estamos tentando entender aquilo que está além dos nossos sentidos. Utilizando uma razão limitada e sentidos limitados. Então, por isso que nossa compreensão daquilo que está além dos sentidos, ela jamais vai ser algo positivo, vai ser algo negativo. Com nossa mente, com nossos sentidos, nós não podemos compreender o que é Deus, mas podemos apenas compreender o quê? O que não é Deus. Nós podemos compreender aquilo que é limitado, imperfeito, material. Então, imediatamente quando nós vemos, quando nós adjetivamos Deus com o substantivo como ele se tivesse uma forma, o pessoal, Deus tivesse uma personalidade, não pode ser, porque personalidade, como nós conhecemos nesse mundo, é limite. O próprio conceito de personalidade, ela vem do grego, não? Da persona. A persona é uma máscara que se usava no teatro grego, aquela máscara que tem uma máscara rindo, outra assim carrancuda. Quem já viu essas máscaras? Isso chama-se persona. Isso usa muito na psicologia, no conceito de persona. De que é uma personalidade, é um papel que você assume, mas não é você. Então nós também, baseado em nosso conceito de personalidade neste mundo, nós sabemos que nós não somos as nossas personalidades. No momento estamos alegres, estamos tristes, estamos homem, depois estamos mulher, estamos preto ou estamos branco, estamos gaúchos ou estamos paulistas, não é assim? A alma, ela não é a sua identificação com a sua personalidade, com suas máscaras neste mundo. Então, tendo em vista essa compreensão, ela fala, não, Deus também não pode ter uma persona, ele não pode ter uma máscara. Por quê?
Pelo que nós experimentamos de personalidade, a personalidade, a persona, é algo que limita, não é? Então Deus, sendo ilimitado, ele não pode ter algo que limita. Mas agora, usando essa mesma lógica, se Deus é ilimitado, não tem nada que o limita. Então ele pode ter uma personalidade ilimitada. Agora, a nossa mente não consegue processar isso. E nós não podemos conhecer. A nossa mente só pode processar conceitos que se enquadram dentro da categoria de tempo e espaço. O que está fora da categoria de tempo e espaço, a nossa mente não pode conceber. Ela pode apenas não conceber, negar. Nete. Por isso, alguns grandes teólogos cristãos na Idade Média, eles desenvolveram uma chamada teologia apofática. A teologia apofática significa aquela teologia que descreve Deus negativamente, porque Deus não pode ser compreendido a não ser através da sua negação do que não é Ele. Então você não pode conceber o que é Ele. Então, se este é o caso, usando essas reflexões filosóficas, como que Krishna veio numa forma? Qual é a natureza dessa forma? Krishna mesmo explica mais tarde, acho que no 19º capítulo, ele diz, Avadyananti manmudha manusintanumashritam parambhavo ajananto mamabhuta maheshwaram, que a minha forma, eu que sou não nascido, eu que sou o Senhor de tudo, aqueles que são tolos não podem entender quando eu apareço numa forma aparentemente humana. E melhor, eles pensam que eu sou igual a eles. Eu que sou não nascido, eu que sou o Senhor de tudo, eles pensam que eu sou igual a ele. É como Prabhupada às vezes dá o exemplo de que quando o governador ele entra na penitenciária, e quando ele entra, o portão fica aberto? Hã? Fica. Ele abre, o governador entra e fecha, não é? Aí os prisioneiros tolos falam, o governador também está preso. Então, da mesma forma, o Senhor Supremo, Ele, por sua misericórdia, Ele permite, por sua graça, Ele permite aquilo que não é possível. Porque como que é possível isso? Que o ser infinito possa ser compreendido pelo ser finito. Como que uma realidade perfeita, ilimitada, pode ser compreendida por uma personalidade limitada e imperfeita? Então, é muito difícil que algo de uma dimensão infinita possa ser abarcado por uma coisa de uma dimensão finita, limitada. Não concorda comigo? Mas isto só é possível, vetorialmente falando, do ilimitado para o limitado. Mas agora, do ilimitado para o limitado, não existe o que não é possível. Mesmo aquele que não pode ser concebido por nós, ele pode se revelar. Ou seja, o que acontece? Ele pode entrar dentro dos limites da nossa percepção para o nosso benefício. É dito que Deus, Ele se espreme dentro dos nossos limites para o nosso benefício. E aí, por concentrarmos, por meditarmos naquilo que é infinito, os nossos sentidos podem se purificar, a nossa visão, a nossa compreensão espiritual pode compreender aquilo que está além da nossa compreensão. Isto é da natureza do processo de conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual é diferente do conhecimento material. Existem dois tipos básicos de conhecimento material, que é obtido primeiro pelos sentidos. Para que haja conhecimento, é necessário que haja três coisas: o sujeito, aquele que conhece, e o objeto, aquilo que é conhecido.
E a terceira coisa é o que conecta o sujeito com o objeto e permite que o conhecimento aconteça. Isso chama-se em sânscrito de pramana. Pramana é meio válido de conhecimento. Algo que permite que o conhecimento aconteça. Então, o pramana básico, primeiro é os sentidos. Então, quando o sujeito coloca os sentidos entre ele e o objeto, aí você tem um tipo de conhecimento que é chamado conhecimento pratyaksha em sânscrito, que traduzindo é conhecimento empírico. Que geralmente é um conhecimento que a gente está acostumado a obter do mundo, através dos sentidos, através da ciência. A ciência nos dá uma compreensão do mundo totalmente empírica. Ou seja, você não conhece a realidade como ela é. Você conhece a realidade como que o veículo que traz o conhecimento permite você conhecer. Nós conhecemos a realidade não como ela é, mas filtrada pelo meio do filtrada pelos nossos sentidos. E o outro processo é chamado anumana. Significa aquilo que é processado na mente. Então você para conhecer aqui, coisas que são abstratas, que estão dentro da categoria de tempo e espaço, ideias, conceitos, não pode ser visto, cheirados, tocados, não pelos sentidos, mas pode ser processado pela mente. A mente processa, assim como o computador. O computador só pode processar a informação com a qual ele foi programado, não é verdade? Se não está programado, ele não pode processar. Então a nossa mente também, ela só pode processar aquilo que está incluído dentro das categorias do tempo e do espaço. Então ainda assim, o conhecimento que nós conhecemos de coisas abstratas, como o amor, como a morte, como coisas assim que estão além da percepção dos sentidos, nós só podemos processar porque as ideias podem conceber isso dentro da nossa categoria de tempo e espaço. Agora, aquilo que está além dos sentidos, aquilo que está além da matéria, é aquilo que está além dos conceitos da mente, nós não podemos obter. Para você obter o conhecimento do que está além, você tem que ter o que é chamado de conhecimento de samadhi. Conhecimento da identificação. O sujeito e o objeto, eles se identificam. Essa identificação não é uma fusão pessoal que você perde, mas há aquela comunhão. Então, o conhecimento espiritual, ele só pode ser obtido pelo espírito, porque só coisas da mesma categoria podem compreender essa categoria. Então, para entender uma realidade que é espiritual, só o ser, na sua condição pura de espírito, pode compreender. Enquanto esse ser está utilizando lentes, vidrinhos coloridos, que seriam a interferência dos meios, entre eles sempre nós vamos conhecer, não podemos conhecer as coisas como elas são, podemos conhecer as coisas como as interpretamos. Então, por isso que compreender a realidade de Deus, do nosso ponto de vista, sempre vai ser um fracasso completo. Então, por isso, muitos espiritualistas, eles preferem ficar só na negação de Deus. Deus é apenas eu sou. Só. Basta. Não vamos sair. Não podemos. Agora, Deus, ele se revela, Krishna disse em outra parte do Bhagavad Gita, Ye yatha mam praparyante mam tataiva bhajamya. Na medida que você se aproxima de mim, eu me revelo proporcionalmente. Então, apesar de Deus ser uma realidade, do ponto de vista ontológico, do ponto de vista do ser, ele é uma realidade única, sem uma segunda. Ele, quanticamente falando, ele pode se manifestar de maneiras infinitas na proporção do tipo de sentimento, do tipo de emoção que nós dirigimos para ele. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa só, não sou? Quantos Lokasakshis estão dando aula aqui na frente?
Quem não é míope? Quantos? Uma pessoa. Hã? Uma pessoa. Tem vários. Então, do ponto de vista do ser, eu sou um. Mas do ponto de vista de bhava, eu sou, também quanticamente falando, N possibilidades. Vou dar um exemplo. Com a minha filha, eu sou pai. E eu tenho um nome específico para esse tipo de relação. E ela me vê com bhava, um tipo de emoção. E eu me correspondo com ela de acordo com a mesma emoção dela. A minha esposa já me vê de outra forma. E eu já tenho, ela me chama de outro nome. Não, não me chama de paizinho ou papai. Não me chama. É querido, meu amor. Capaz. Hã? Capaz. Não é. Aí, eu não trato ela como eu trato a minha filha. Trato. Eu sou outra personalidade, não sou? Totalmente diferente. Com meus amigos. Da mesma forma. Eles me veem de outra forma. E eu me manifesto de outra forma. Vocês são meus alunos, por assim dizer, praticamente, como se fosse um aluno, como ouvintes. E eu me manifesto de uma forma diferente. Eu não posso me manifestar para vocês como eu me manifesto para minha filha, e muito menos para minha esposa. Não posso, posso. Com meus colegas de trabalho, da mesma forma. Então eu posso ser um monte de possibilidade. Agora eu pergunto, qual desses Lokasakshi é o verdadeiro? O autêntico? Mas para vocês? O palestrante. Então, o pai, o amigo, o filho, o amante, não é relevante. Mas ele é tão real quanto o palestrante. Então, da mesma forma, se com uma personalidade tão insignificante, tão limitada como eu, podemos dar esse exemplo, imagine o Ser Supremo! Por isso Krishna, ele se manifesta de acordo. Por isso que os videntes, aqueles yogis, aqueles místicos, não os crentes. Não estou falando de crente, né? Tem gente que acredita em Deus só por crença. Mas eu estou falando, não é só quem acredita, aqueles que vivenciaram um caminho espiritual e puderam ter a visão do divino. Esses videntes, esses místicos, profetas, eles puderam ver a realidade. Por isso há um verso no Srimad Bhagavatam que explica: Vadanti tatatva vidatarya jnanamadvayam breveti paramatmiti bhagavaniti shabdati. Os videntes da verdade que realizaram esta realidade que é não dual, que é uma só, apesar deles terem realizado essa realidade única, eles descrevem-na de forma diferente. Ou aqueles que se aproximaram dessa realidade através do conhecimento analítico, filosófico, entendem que essa realidade é o Brahman, é o ser, é o eu sou. Outros que silenciaram a sua consciência, purificaram a sua consciência, tirando todos as interferências na consciência, como citando a definição de Patanjali do yoga, yogas chitta vritti nirodha, aquele que purificaram completamente a sua consciência de todas as influências causadas pela matéria, pela mente, pelas influências do mundo. Eles podem ver a realidade de Deus
situado na consciência. Isso Krishna explica no Gita. Isso. Sarvasya chaham hridi samridisto smriti gyana. Eu estou sentado no coração de todos, e de mim vem todo conhecimento, vem todo esquecimento. Então, quando se aproxima pela meditação profunda do Samadhi, você vê que existe uma substância, uma consciência infinita dentro de cada um de nós. E quando nós nos conectamos com ela, purificando a nossa consciência das influências limitantes do ego, nós desenvolvemos conhecimento. Aí nós podemos entender Deus não apenas como eu sou, como uma existência impessoal que é tudo nele, mas ele não é só ser, sabe? Ele também é consciência, ele é conhecimento, ele é sabedoria dentro de cada um de nós. É assim, nós podemos, esses grandes místicos, esses grandes yogis, com sua visão espiritual, o conhecimento deles não é o conhecimento obtido pela razão ou pelos sentidos, mas é o conhecimento intuitivo que vem da alma suprema, que é Deus, chamado Paramatma. Paramatma é a fonte de todo conhecimento. E o que é consciência? O que é consciência? Quem pode explicar o que é consciência? Consciência é conhecimento, não é? Assim como nós podemos ver também que existe um tipo de consciência que nós utilizamos no dia a dia, chamada informação. Informação não é uma forma de consciência? Informação não é uma forma de conhecimento? E nós lidamos com informação o dia todo, no nosso computador, no nosso smartphone, não é verdade? Mas, mesmo assim, esse conhecimento é limitado, não é? Ele está limitado pelo quê? Pela configuração do seu aparelho. Então, da mesma forma, a nossa consciência, a nossa capacidade de ter conhecimento também está limitado pela configuração do nosso ego. O ego é aquilo que limita a consciência. Por isso existem egos mais tendidos, mais curtos, de pessoas que só pensam em si, outros pensam na família, outros pensam na sociedade. São vários tipos de egos, mais limitados ou mais expandidos, mas sempre tem um limite. Então, esse consciência, uma pessoa autorrealizada, ele pode tirar os vritis, as influências causadas pelo ego na consciência e entrar em comunhão com a consciência divina. Não é assim? É como que você faz no seu computador. O que é que você faz quando você sai dos limites do ego, ou seja, da configuração do seu computador e entra na internet? O que acontece? Você tem uma capacidade de lidar com informação ilimitada, não é verdade? Então os yogis, os grandes místicos, eles também saem da configuração do seu ego, não deixa que esses conceitos mundanos entrem na sua consciência e entrem em comunhão com Deus que está no coração, no átomo, em tudo, como um princípio de conhecimento. Aí ele se conecta e desenvolve consciência espiritual. Eles entendem que este absoluto, esse infinito, essa consciência infinita, em sânscrito geralmente as pessoas meditam ela na forma de um som sagrado. Qual é o som sagrado que os yogis meditam no infinito? Qual? Om. Om. O Mahamantra, o nome de Deus, de Deus infinito. Então o yogi, ele consegue fazer isso. Ele sai dos limites da sua consciência egóica e entra em comunhão com esta fonte suprema de consciência que é o Internet, né? Que está no coração. E ele consegue realmente entrar nisso quando ele medita. Online. Então tá? Conectado. Isso é consciência espiritual. E aí o tolo pensa, eu sou Deus. Aí cai a conexão. Cai a conexão. Porque o que impede a conexão se completar são as interferências do ego. Essa interferência do ego desconecta, ela não deixa.
E por isso, para que essa conexão seja feita, nós utilizamos um provedor, não é verdade? E qual é o provedor da vida espiritual? Quem sabe? É o guru, é o mestre. E só pode... Quando você quer entrar na internet e você busca um provedor, qual é um provedor genuíno? Qual o melhor provedor para você escolher e pagar? Melhor. Aquele que tem a melhor conexão, aquele que não cai, não é assim? Então nós também temos que buscar pessoas que já realizaram, já estão conectados. Se você não está conectado, você não tem conexão. Eu não estou interessado naquelas conexõezinhas pequenininhas que tem no computador. No computador tem duas opções, né? Internet e outro de lá na internet qualquer. Bluetooth, né? O que é o Bluetooth? É uma internet de meia boca, né? Você vai conectar com o computador de outra pessoa apenas. Ou com o smartphone de outra pessoa. Então, este tipo de conexão, então alguns místicos veem ele apenas pelo seu conhecimento racional. Pelo conhecimento racional você não pode conhecer Deus, você pode negar o que não é ele. Aí só realiza Deus é um Nete, não é isso, ele é apenas um Oxum. O yogi, ele já consegue ir além disso. Ele entende, não, ele é fonte do conhecimento no coração de todos. E agora, o terceiro tipo de pessoa que realiza é aquele que realiza ele através do amor. Então, quando uma pessoa se aproxima com Deus através do bhava, da emoção do amor, aí Deus se manifesta como uma pessoa. Então, a personalidade de Deus ela é muito difícil de entender se nós não compreendemos que aquela pessoa que tudo é nele, e que ele também está em tudo, que tudo é nele como ser, e que também está em tudo como consciência, também é o objeto de Ananda, do prazer da alma, numa forma de uma relação de amor, de uma alteridade espiritual. Então, por isso, quando nós nos aproximamos de Deus pelo amor, por Bhakti, aí ele se manifesta como uma pessoa. Então, por isso é importante entender que a personalidade de Deus não é um conceito antropomórfico, muito pelo contrário. Este mundo, tudo que existe nesse mundo é um reflexo de uma realidade arquetípica que existe na plataforma, no plano absoluto, no plano divino. Este mundo é explicado no Bhagavad Gita, assim como você na beira de um lago de águas calmas e transparentes, ou cristalinas, você vê a imagem da realidade refletida, não vê? Qual é diferente da imagem refletida e da realidade que se reflete? Qual a diferença? Imagem refletida e da imagem que se reflete. Qual a diferença? O reflexo está invertido. E o reflexo está limitado em duas dimensões. Enquanto que a imagem ela existe de uma forma própria e em mais dimensões, em 3 dimensões. Então a realidade material, ela reflete uma dimensão infinita, além do tempo e do espaço, no tempo e no espaço. E por isso, querer entender a realidade arquetípica infinita, meramente negando o reflexo, não é inteligente. Então, por isso que Krishna, quando ele veio neste mundo, a palavra, como eu citei aqui nesse verso, primeiro, ele diz que ele tem essa forma espiritual e ele se manifesta, essa forma infinita. Ele que é não nascido, ele sempre que é necessário, ele se manifesta neste mundo material. Então, para que ele vai se manifestar nesse mundo material? Ele é o Criador. E, portanto, quando alguém cria alguma coisa, por exemplo, você compra um automóvel fabricado pela Volkswagen, não? Hoje em dia, agora só tem fábrica de
de coreanos, não? Japonês, coreano. Você compra um automóvel fabricado por uma indústria, junto com o automóvel você ganha o quê? Manual. Qualquer coisa, televisão, não vem manual. O smartphone, não vem. Todo objeto que nós compramos, junto está incluído, você ganha um manual. Então, se quem faz um objeto ilimitado tem que dar um manual, então quem criou esse objeto ilimitado, que é o universo, também deu um manual. E este manual, o Criador, ele deu o verbo, ele revelou o conhecimento daqueles seres que estão conectados com ele, de como que este mundo funciona. Então, as instruções do funcionamento do mundo material, assim como tem as instruções do funcionamento do manual, do aparelho, elas explicam como que funciona. Então, esta ordem cósmica do mundo é chamada em sânscrito de Dharma. Certamente, aqui na tradução diz que quando os princípios religiosos diminuem e os princípios irreligiosos, eles aumentam. Às vezes hoje em dia nós temos muito preconceito com algumas palavras, como religião, né? Então a gente não consegue entender direito, mas o que se traduz como religião aqui, talvez seja imperfeita em português do que significa a palavra em sânscrito, que é Dharma. Sempre que a ordem cósmica, Dharma, não significa apenas religião, significa as leis do universo. Quando as leis do universo estão em desequilíbrio, e quando os seres de luz que vivem em harmonia com as leis do universo diminuem, e o poder paralelo do universo, o CPC cósmico, não, tem, né? As máfias cósmicas aumentam, aí tem que ter, porque os seres de luz que administram o karma, esse mundo, eles pedem intervenção federal, não cósmica. Aí é dito que esta é uma das formas de Deus, que é chamada Vishnu. Vishnu, ele encarna e se torna uma encarnação divina para restabelecer os princípios do Dharma, das leis cósmicas, e ajudar, assim como o exército está tentando ajudar a polícia lá no Rio de Janeiro, não tem isso? Tem intervenção federal. Então, Deus, as encarnações divinas, elas vêm para dar uma forcinha para os Barnabés cósmicos, ou seja, os funcionários públicos do universo, que são os Devas, que estão administrando o universo, seguindo o manual de construção e de funcionamento do mundo, que é chamado o Dharma, as leis cósmicas. Se nós estudamos a religião toda é baseada, de uma hora ou outra, em ensinar a harmonia do universo para as pessoas. Então Cristo está explicando aqui que sempre que ele aparece, ele vem neste mundo, quando existe a necessidade de uma intervenção para restabelecer as leis do universo, ele vem e encarna, e ele aniquila, ele coloca na cadeia os bandidos no universo. Ou pior, corta o pescoço de todos eles, não? E restabelece aqueles seres que vão viver em harmonia nesse universo. Então essa é uma das finalidades da encarnação de Deus, certo? Então, este aspecto de Deus que encarna é aquele segundo aspecto de Deus que eu falei, que está situado dentro do coração de tudo. Existe Deus, ele está dentro de tudo, como o princípio de consciência, o princípio de conhecimento que permite que tudo exista, que haja conhecimento, que haja ordem, que haja evolução no universo. E este princípio ele encarna na forma das encarnações, chamado Avatar, para poder. Mas como o Senhor Supremo, ele também tem um terceiro aspecto que só pode ser compreendido porque tem amor.
ele também, esse aspecto se manifesta neste mundo. Não para fazer esse trabalho, porque Prabhupada diz, meu mestre espiritual, Srila Prabhupada, o nosso mestre espiritual do Movimento Hare Krishna, ele explica que Deus, quando Deus está trabalhando, criando, mantendo, encarnando, ensinando, o Deus no escritório, o Deus no trabalho, na oficina, ele é Vishnu. É o Deus todo-poderoso que cria esse universo. Agora, quando ele está curtindo, ele é Krishna. Então, mesmo essa personalidade de Deus, ele manifesta de duas formas. Assim como uma pessoa, com as pessoas que eu tenho uma relação formal, eu tenho que me comportar de uma forma formal, respeito, não tenho? Eu posso agir com intimidade para pessoas que têm uma relação formal comigo? Posso? Não posso. Mas agora as pessoas que eu tenho intimidade, minhas filhas, minha esposa, meus amigos, eu não trato eles com formalidade. Trato? Não. Então a forma, o Senhor, a personalidade divina, que nós já vimos que Deus ser uma pessoa é uma possibilidade filosófica, é uma personalidade coerente. Então ele se manifesta como pessoa de uma forma informal, como o conceito de Deus, o ser supremo, criador, mantenedor. E por isso que as religiões começam a se relacionar com Deus nesta forma. Deus, não é temer a Deus? Este temer a Deus, na verdade, não é temer a Deus, é respeitar a Deus, não é? Temor a Deus significa respeitar Deus, respeitar as leis divinas. Toda religião começa nesse nível básico como Deus. Mas aqueles que puderam conhecer Deus pessoalmente, ter intimidade com Ele, eles não veem. Deus não é mais nem Deus. Deus é meu amigo, Deus é meu filho. Ele começa a ter uma relação pessoal com a divindade. E essa possibilidade de ter uma relação pessoal com Deus, ela é o que explica porque neste mundo nós não conseguimos ser felizes nos nossos relacionamentos humanos. Ficou claro isso? Não, ficou confuso agora. O que eu quero dizer com isso? Nós não queremos ser felizes nesse mundo? Nós não queremos viver plenamente neste mundo? Nós não queremos ter uma vida satisfatória, sermos felizes nesse mundo? Sim. E a felicidade, o prazer que nós buscamos, qual o lugar onde nós aspiramos a encontrar mais prazer e mais felicidade na nossa vida? Aonde? Em que tipo de relacionamento? O amor supremo. Tá? O amor supremo. O amor. Nesse mundo. Estou dizendo neste mundo. O amor. Não é verdade? Nós não queremos ser felizes na família, com nossos pais, com nossos filhos, não queremos? Não queremos ser felizes na nossa relação com os nossos amigos, não queremos? E nós sabemos que nós também queremos ter um relacionamento com nossos amores, companheiros, esposas, namorados, não queremos? E todo mundo sabe qual o segredo da plenitude desse relacionamento. Qual a palavra que é? Amor. Não é? Amor. Não queremos amar nossos amigos. Não queremos amar nossos pais, nossa mãe. Não queremos amar nossos filhos. Não queremos amar nossos amigos. Não queremos amar nosso cônjuge, nossa esposa, não queremos? Agora eu vou perguntar uma coisa. Conseguimos? Quem já conseguiu a plenitude de satisfação nesses relações amorosas? Se alguém conseguiu, levanta a mão. Eu quero aprender. Mais perto disso é a relação de mãe e filho, né? Exatamente. Eu vou chegar aí, tá? Por que nós não conseguimos ser felizes? Ou melhor, porque nós não conseguimos amar plenamente.
Agora, o que é amar plenamente? Não perder a conexão. Hã? Não perder a conexão. É amor incondicional, não é? Conexão com Deus. Porque o amor implica conhecimento, não é verdade? Você citou o exemplo da mãe. Quem citou o exemplo da mãe? Por que o amor da mãe é um exemplo de plenitude incondicional? Por quê? Independente do que eu Hã? faça, do que eu for, a gente vai amar sempre. Porque a mãe conhece o filho melhor que ninguém e ela aceita ele como ele é. Não é verdade? Claro, não estou falando de mãe desnaturada, tá? Que tem também, infelizmente tem. Então, o que é que está travando isso neste mundo? Nós já sabemos onde queremos, mas por que nós não conseguimos? Porque nós não queremos, nós esquecemos que amor implica conhecimento. E os nossos relacionamentos de paixão, hoje em dia as pessoas consideram que apaixonar-se é sinônimo de amar, não é? Por que a paixão é diferente do amor? É momentâneo. Ela passa. Hã? Um Temporário. sentimento que passa. Paixão. Ela tem um tempo. Tempo de validade. A paixão é um vírus, né? Entende? Ela tem prazo de validade. Entende? Mas não é só isso que eu estou querendo dizer. A diferença da paixão, eu já expliquei que o amor implica conhecimento. É impossível amar alguém que você não conhece? Agora, é possível se apaixonar com alguém que você não conhece? Você só pode se apaixonar se você não conhece. O seu amigo vai tentar mostrar, não, sai arrumada! Você perde a amizade. A pessoa quer ficar cega para se apaixonar. O que acontece na paixão? Qual a dinâmica da paixão e do amor? Na paixão você tem uma expectativa absoluta do outro. Você não aceita o outro como ele é, como você quer que ele seja. Você endeusa o outro. Você exige perfeição do outro. E você não quer saber como o outro é, você quer que ele seja o que você quer. Então a paixão existe na amizade, existe na família, existe mãe apaixonada pelo filho, sabia? Que não consegue amá-lo. Porque ela não quer aceitar o filho como ele é. Ela quer que o filho seja o que ela quer que ele seja. E se ele não é o que ela deserda ou faz coisas piores. Não é assim? Isso é um exemplo de uma mãe desnaturada. Não é aquele amor, mãe, que você citou. Então, amor, ele implica conhecimento. A pessoa aceitou a pessoa como ela é. A paixão, quando eu me apaixono por alguém, eu tenho uma expectativa absoluta daquela pessoa ser não o que ela é, mas o que eu quero que ela seja. Por isso os relacionamentos hoje em dia não vão para frente, amizade, família, amor. Por quê? Porque a gente sempre está esperando. Então eu me apaixono e quando eu entendo que aquela pessoa não é perfeita, aquela pessoa não é o meu Deus, a minha Deus, é um sapo mesmo, é só decepção. Mas a gente não desiste. Tem gente que já deve estar na 7ª, 8ª, na 9ª tentativa. Não tem? E como a esperança última que morre, a pessoa não vai desistir, até que ela encontra. Então agora, a pergunta que eu falo para vocês, por que nós ficamos buscando uma coisa no lugar onde ela não está? Eu gosto muito de parafrasear a Rita Lee. Entende? Eu digo, amor é comida, paixão é tempero. Não é? Quem consegue viver só de tempero? Dá para viver com comida, né? Meio sonsa, mas dá para viver. Melhor ainda uma comida bem temperada. Então, o que acontece? Existe a possibilidade desses dois tipos de amor. Um amor absoluto, um amor relativo. E o próprio cristianismo, a essência do cristianismo que Jesus ensinou, não o cristianismo que foi feito em torno dele. Quando ele coloca quais os dois mandamentos mais importantes?
Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com esse medo. Notaram que o amor, existe um amor único, mas tem dois níveis de amor: o amor absoluto e o amor relativo, não é assim? O amor humano é o amor relativo. Agora, por que nós insistimos em nos apaixonar? Por quê? Sim, mas por que Maia nos ilude em pensarmos que vamos conseguir? Porque a alma, na sua essência, ela é uma parte integrante do ser perfeito, Bhagavan. Bhagavan é o nome que se dá ao conceito pessoal de Deus. Bhagavan significa que Deus, a pessoa de Deus não é uma pessoa limitada como as nossas, é uma personalidade infinita e limitada. Por isso a palavra Bhagavan, definida por Parashara, ele diz que Bhagavan, aquele que possui opulências, Ishvarasya Samajarasya Virasya Yashasasya Gyana Varaga Chava Iti Bhaga Intime. Bhaga significa opulências que atraem as pessoas com presente. Poder, riqueza, fama, sabedoria, renúncia. Beleza, já falei? Sim. Beleza, poder, fama, Inteligência. inteligência, ou seja, e renúncia, opulências. Pessoas que são belas, que são poderosas, que são ricas, que são famosas, que são belas, que são inteligentes, que são desapegadas, não nos atraem? Não são atrativos? Não são atraentes? Mas nós nunca encontramos uma pessoa que é tudo isso. Ela pode ser tudo de um pouquinho de tudo. Ele pode ser muito rico, mas o cara é feio de doer. Não é? Não é assim? Ou uma pessoa muito sábia, mas é totalmente apegada. Então, uma coisa atrapalha a outra, não atrapalha? Porque as opulências, elas só se tornam plenas quando ela está numa pessoa plena. Então nós, quando queremos amar, nós queremos que o objeto de nosso amor seja Bhagavan, seja Deus. Mas ele não é Deus. E aí nós não podemos fazer um amor relativo, aceitar as outras pessoas como elas são. Porque, primeiro de tudo, nós nos apaixonamos. Sabe por que nós nos apaixonamos pelas pessoas? Sabe por quê? Porque somos apaixonados por nós. Nós não nos aceitamos como nós somos. E, portanto, nós exigimos que os outros também sejam o que nós queremos que eles sejam. Então, quando a pessoa ela desenvolve a humildade de entender que eu sou um ser limitado, imperfeito, e me aceito com isso, aí eu tenho, isso chama-se amor próprio. Não é? E essa pessoa que tem amor próprio, que se aceitou como ele é capaz de amar, um amor, não um amor absoluto, um amor relativo, amar o outro como ele é. Porque ele já entendeu que esse amor pleno de um ser perfeito não pode ser encontrado nem em mim, nem nos outros. Assim, na pessoa divina. Então o aspecto do divino que vem neste mundo para ser o objeto do amor da alma tem um nome. Quem sabe qual o nome? Eu disse ela. Krishna, porque a palavra Krishna significa o quê? O ser todo atrativo. Ele nos atrai porque ele é mais belo, ele é mais famoso. Tem alguém mais belo que é Krishna? As pessoas pensavam que Deus era um velho barbudo atrás das nuvens jogando raio na cabeça dos pecadores. Não tínhamos essa ideia às vezes? Alguém está lá, ou está te esperando você para te julgar, ou você vai para o inferno, ou você vai para o paraíso curtir um pouquinho. Entende? Mas Krishna, ele é um ser todo atrativo.
ele também é o mais famoso. Quem? Onde que Deus não é conhecido? Qual a cultura humana que não tem o conhecimento, não tem o conceito de Deus? Ele é o mais famoso. Ele é o mais poderoso. Ele está mantendo todo o universo funcionando apenas como um fragmento de sua consciência. Ele é o mais inteligente, porque ele está no nosso coração, nos iluminando. Cristo diz, eu estou no coração de todos, de mim vem conhecimento, de mim vem esquecimento, de mim vem lembrança. Ele é a fonte. Só não tem acesso a essa fonte quem não está online. Entende? Quem está dependendo do conhecimento que vem do seu ego. Então ele é o mais sábio. Ele é o mais renunciado, apesar dele ser dono de tudo. Ele não tem dado satisfação. Você não acredita nele? Não está nem aí, o problema é teu. Deus não está interessado em convencer todo mundo que ele existe. Na sua forma pessoal, ele se reserva ao direito de só se manifestar para aquele que tem amor por ele. Só esses. Ele não está interessado. Para os outros, ele é tão generoso que aquele que não quer aceitar Deus, ele dá inteligência para que ele se torne um ótimo filósofo ateísta. E ele nega Deus com seus argumentos inteligentes. Mas mesmo o conhecimento do ateu que nega Deus é dado por ele, do seu Deus no coração, que dá inteligência para ele. Então, essa personalidade, ela vem neste mundo. Como o Cristo explica aqui, que a cada milênio eu apareço. O que significa especificamente a cada milênio? A cada 1000 anos? Primeiro nós temos que entender a linguagem védica. O conceito de yuga, a cada yuga, é a cada dia, por isso é difícil entender o conceito cosmológico dos Vedas. Inclusive tem um grande cientista que divulgou a ciência numa série de vídeos há muito tempo atrás, chamado Cosmos. Carl Sagan, quem já viu essa série de vídeos? Ele tem um capítulo que fala sobre cosmologia, ele explica o conceito do tempo védico. Ele é quase parecido com o conceito da ciência, da criação do mundo. Então é dito que este universo, ele existe por trilhões e quatrilhões de anos. E este período corresponde ao período da vida de Brahma, que é o criador deste mundo. E Brahma vive 100 anos. E cada 100 anos tem 12 meses. Entende? Desculpa, cada ano tem 12 meses. E cada mês tem 30 dias. E cada dia se divide em 12 horas claras e 12 horas escuras, que é a noite e o dia. É dito que quando Brahma ele é criado, ele cria o universo. E o tempo de vida dele é composto de um milênio, de 1000 ciclos de eras. Kali Yuga, Dwapara Yuga, Tetra Yuga, esse ciclo que é chamado Mahayuga é 4.320.000 anos. Entende? Então, a cada 4.300.000 anos, que é o período de uma das eras, multiplicado por 1000, é um milênio. Isso significa que Krishna, que essa forma espiritual e plena de Deus, aparece muito raramente no universo. Quando ele não vem, ele encarna em milhões e milhões de outras formas. Só que as encarnações de Deus têm o propósito de manter o Dharma, criar religiões, manter a ordem cósmica. Agora, quando Krishna vem, a função dele não é essa. Ele vem para encantar as almas, para que nós possamos despertar nossa relação de amor com a divindade, de amor por Deus. Por isso que o ensinamento de Krishna é que existe uma maneira de atrair Deus. Esse Deus que não pode ser concebido, esse Deus que não pode ser
é compreendido pelo conhecimento, por nenhum tipo de austeridade, penitência, nada disso pode alcançar ele. Mas quando você desenvolve amor por Deus, e amar a Deus não é algo que está tão distante das nossas expectativas, tá? Amar com Deus é a coisa mais óbvia. E ela pode resolver esse problema de nós estarmos querendo encontrar Deus um no outro. É claro que Ele é tudo. Então Deus também está no outro. Mas Ele não está plenamente como pessoa no outro. Ele pode estar no outro como uma centelha ontológica de eu sou, ou ele pode estar no coração de todos como um princípio de conhecimento, mas como uma pessoa, objeto do amor da alma, ele é conquistado, ele só se revela quando a alma anseia por isso. Nós que esquecemos Deus e quisermos, pelo nosso livre-arbítrio, vir neste mundo, esquecer dele, e ele deu todo esquecimento, agora nós estamos tentando ser Deus, ou tentando ser perfeito neste mundo, entendendo que não somos, aí nós ansiamos, e podemos, assim, no rincão de nosso coração orar: meu Senhor, eu estou buscando você em tudo e em todos, mas eu não encontrei, por favor, se revele para mim, eu quero amá-lo. Então, este é o segredo do ensinamento da consciência de Krishna. A consciência de Krishna significa entender a divindade em todos esses diferentes aspectos que eu estou falando. E ver que de todos esses aspectos de que Deus se manifesta no mundo, isso não é um problema dele ser muitos. Não é um problema dele se manifestar nessa pluralidade e deixar de ser um. Se nós pensamos assim, porque estamos tentando usar nossa mente material para entender aquilo que está além da mente material. Então, nele harmoniza-se todos os tipos de contradições lógicas. Porque pela lógica, uma coisa não pode ser uma e muitos ao mesmo tempo, não é verdade? Mas ele está além da lógica, ao contrário, ele é o criador da lógica. Ele criou essa mente que funciona logicamente. E, portanto, ele está além. Então, se o amor é a maior de todas as leis, se o amor é a maior de todas as atividades, ele tem que ser objeto deste amor. E quando nós podemos orar: ó Krishna, ó meu Senhor, eu quero amá-lo, aí o universo todo conspira para isso. Então, primeiro, a qualificação para que a pessoa possa entrar neste universo do amor divino é o seu desejo. Porque enquanto nós desejamos ser felizes neste mundo, vamos ter que nascer aqui. Nascimento após nascimento, para satisfazer esse desejo. Então, quem já está cansado, né? Quem é alma velha, sofrida, e já entendeu isso, ele vai querer voltar para o lar. Ele vai querer encontrar a sua natureza verdadeira. Então, por isso que o aparecimento de Krishna nesse dia, nesse oitavo dia da lua, é muito auspicioso, porque ele dá a nossa oportunidade de ouvir. E como nós despertamos esse amor por ele? Da mesma maneira que nós despertamos amor pelas coisas deste mundo, nós temos apenas mudar o objeto. Como que nós nos apegamos e amamos as coisas deste mundo? Como? Conhecendo. Quê? Conhecendo. Meditando nessas coisas. Não é assim? Por exemplo, um rapazinho, uma menina, como é que eles se apaixonam? Como começa uma paixão neste mundo? Qual a primeira ação em direção a uma paixão nesse mundo? É? Olhando em troca de olhar. A primeira pessoa ela se atrai, na verdade. Entende? E aí a segunda ação qual que é? Se aproximando. Contato. É? Contato. O contato, mas para que o contato aconteça, o que ela faz? Então, desejo. Não, o desejo já aconteceu. Ah,
Entre o desejo e o contato, qual é a formalidade que estabelece o contato? Fala. A cantada, não é? Não é? Não é? Não é a cantada? Você demonstra para aquela pessoa que você está interessado nela quando você começa a glorificá-la, não é assim? Quando você começa a querer dar um presente, mostrar que você se importa nela, olha, ela é importante. Isso não vai atrás, você não se torna objeto da atração dela? Não é assim? É assim também que nós fazemos com Deus. Quando nós começamos a colocar na nossa vida, a ouvir sobre Ele, a falar sobre Ele, quando nós demonstramos interesse nele. Você demonstrou interesse na pessoa, você se aproxima da pessoa, não é assim? Então, da mesma forma, o processo da consciência de Cristo começa com cantar os nomes de Deus. Por que os nomes de Deus são tão importantes? Porque tudo começa pelo mais sutil, e o som é a forma mais sutil da realidade. Nama Chintamani Krishna, Chaitanya Rasa Vigraha, Unashudhani Tyamuto, Binatanamana. É dito que o nome divino, eles não são material. É o som pleno de potência espiritual. Ele estabelece uma relação com Deus através do som. E ele em si contém toda a essência de todo o prazer estético que um relacionamento pode dar. O nome de Deus pode dar para você, porque Deus e seu nome não são diferentes. Assim como um copo d'água, a substância água e o nome água são iguais? Você consegue matar seu aceite falando água, 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 água? Você fica com mais sede, não é? Então, dentro do plano material, há dualidade entre a coisa e seu nome. Mas no plano espiritual não existe essa dualidade. O nome, por isso que o nome de Deus é chamado em sânscrito mantra, Mahamantra. Aquela vibração que tira a conexão da nossa consciência, que condiciona ela na matéria e pode levar ela para a dimensão espiritual. Por isso que todo processo espiritual, todo processo religioso que existe na humanidade, todos eles implicam cantar o nome de Deus. É assim que começa o processo do amor. Até mesmo no namoro, não foi? Não é a cantada? Você falar o nome da pessoa, glorificar ela, elogiar. Não é assim que começa? Então, quando a pessoa começa a fazer isso, ela vai demonstrar ao Senhor: meu Senhor, eu estou aqui perdido, afastado de você, mas eu quero você. Então, quando a pessoa demonstrar isso, aí ele vai entrar dentro dos nossos limites. Esse é o segredo. Por que ele encara? Ele aceita quando ele vê que nós temos o preço. É dito que para comprar esta mercadoria, que é amor por Deus, só existe uma moeda que paga. Não é dólar, não é real, não é nem peso da Argentina, não é nada disso. Qual é a moeda? Devoção. Não. Para comprar devoção, qual é a moeda? Para comprar amor, qual é a moeda? Serviço de devoção. É desse. É Lao Lian Lala Ramai. Desejo. Enquanto nós não desejarmos Deus, Ele não vai se mostrar para a gente. Então, no momento a gente está vivendo nesse mundo, desejando as coisas desse mundo, não é verdade? E por isso estamos nascendo e morrendo para satisfazer os nossos desejos. Agora existe um desejo, o problema não é o desejo. Muitas pessoas falam, a causa do sofrimento é o desejo, a causa do sofrimento é o apego. Não, a causa do sofrimento é o desejo a coisas temporárias, é o apego a coisas temporárias. Agora, quando você tem um desejo pelo real, pelo eterno, quando você se apega ao que é real e eterno, não é mais problema. O problema é como nós estamos redirecionando os nossos sentimentos. O problema é como nós estamos redirecionando nossos sentimentos, nossas emoções.
que nos complicam a nossa vida. Porque nós queremos, nós vamos com toda a sede na água, no copo d'água, não é verdade? Querendo algo que não é deste mundo, nesse mundo. Então esse é o grande problema. E portanto nesse dia, que é o dia de Janmashtami, nós podemos ver que Deus, Ele já veio por seu amor, Ele entrou no limite, Ele nasceu como uma criança, para ser objeto do amor de sua mãe. Ele agiu como uma criança. Krishna, é dito que Krishna estava fazendo travessura, não como uma criança engatinhando em Vrindavana. E a sua mãe, ela não via Krishna como Deus, ela via Krishna como seu filho. Porque isso atrai mais ele, você quer amar ele com intimidade do que você ter respeito por ele. O amor é muito mais poderoso do que a reverência, do que o temor. Então Krishna estava ali, e de repente, aí os amiguinhos de Krishna falaram, Krishna está fazendo arte, mãe Yashoda, ele está comendo terra. Aí mãe Yashoda, Krishna nem a casa, você está comendo terra. Não, mãe, não é mentira, isso é política da oposição, eu não estou fazendo terra nenhuma, não é assim? Não é assim quando a mãe vai castigar o filho, ele não vem com uma desculpa esfarrapada? Não é assim? Aí vem aqui, senta no meu colo, abre a boca, eu quero ver se tem barro no seu dente. Aí quando Krishna abriu a boca, o que mãe Yashoda veio dentro da boca de Krishna? Ela viu não só o universo, ela viu que é chamado Vishvarupa, é uma visão de todas as dimensões do tempo e do espaço, passado, presente, futuro, cada espaço do universo, tudo num único lugar. Tem muitas pessoas, geralmente os hippies, não gostavam disso, querer tomar LSD, fumar droga, ou agora vão buscar bebida para ter uma miração, de poder ver. Não é, a pessoa não tem essa busca de iluminação, eu sou iluminado porque eu consigo ter consciência cósmica, não é? Não tem, isso não guia muitas religiões que querem chegar a esse grau de samadhi, de ver essa visão. Mas ali, mãe Yashoda viu tudo isso, sem fumar maconha, sem tomar daime, sem fazer nada. Ela pôde ter essa admiração de ver a forma cósmica, tudo na boca daquela criança ali. Quando ela viu aquilo, ela ficou assustada e foi tomada de um sentimento de veneração e de espanto. Aí Krishna não gostou. Krishna não gostou. Porque mãe Yashoda, ela era a mãe dele, ele queria o carinho, ele queria mamar no peito dela. Ele queria o afeto dela, não queria que ela tratasse ele como Deus. Ele queria o amor. Aí ele chegou, ele puxou. Lembra aquele filme Homens de Preto? Ele puxava uma varinha assim, todo mundo esquecia. Então Krishna também, ele puxou a sua energia de Yoga Maya. E fez mãe Yashoda esquecer o que estava acontecendo. Puxa, eu estou alucinando, deve ser o sol, né? Eu estou alucinando, vendo coisas. Vem cá, meu filhinho, e deu Krishna. Isso que ele queria. Então Krishna, ele é conquistado pelo amor dos devotos. Em outro momento também Krishna estava aprontando também. Só que dessa vez ele estava roubando, porque Krishna morava numa fazenda, né? E seus pais, tinham vacas, então ele estava roubando a manteiga e o iogurte que mãe Yashoda mantinha pendurado no depósito e dando para os macacos, assim, jogando para fora, não é? A criança não gosta de fazer isso, invade a cozinha, começa a jogar fora as farinhas, quem teve essa experiência? Aí Krishna também estava ali, a mãe Yashoda falou, eu travesso, vem cá, e pegou o Krishna, falou, como que eu vou fazer com essa criança? Ele não pode deixar ele solto, que eu tenho que trabalhar. Ela pegou uma corda, claro, naquela época não tinha, como chama? Não tinha curador, como chama? Conselho tutelar. Não tinha conselho tutelar, né? Então a mãe Yashoda amarrou o Krishna num pilão de madeira. Aí ela, para tentar amarrar Krishna, foi difícil, porque ela pegou uma corda e amarrou no peito, na barriga de Krishna, no pilão, mas não conseguia, faltava dois dedos, ou alguns dentes, para ela amarrar. Aí ela foi,
Mandou trazer mais cordas. Aí ela dobrou o tamanho da corda e tentou amarrar. Faltavam 2 dedos. Aí ela mandou buscar mais corda. E quanto mais corda ela amarrava, faltava sempre 2 dedos. Ou seja, o que ela estava tentando fazer? Ilimitar o infinito. Deus é infinito. Krishna é Deus, é absoluto, infinito. Ele não pode ser amarrado, ele não pode ser limitado. Mas quando Krishna viu o seu amor maternal, seu afeto, como diz, quem ama educa, não tem isso, né? O seu amor de querer educar Krishna como um filho, por amor, não por raiva. Aí ele se conquistou, aí ele se deixou amar. Por isso que o nome de Krishna é Damodara, aquele que se deixou amarrar, deixou sua barriga ser amarrada, porque ele foi conquistado pelo amor da sua mãe. Então, é claro que esses grandes seres, que quando Krishna vieram com Krishna, eles vieram para mostrar como que no mundo espiritual as pessoas se relacionam com Deus na plataforma do amor. E, portanto, eles se tornaram os modelos arquetípicos de devotos perfeitos, que nós temos que seguir aos passos desses grandes devotos, que são os amigos de Krishna, a mãe de Krishna, as namoradas de Krishna, para que nós possamos aprender a desenvolver aqueles mesmos sentimentos, aquelas mesmas emoções que esses devotos tinham por Deus. Então, ou seja, podemos ver que aquilo que é inconcebível, que não é possível, se tornou possível pela graça dele. E essa graça, ela pode ser invocada pelo nosso desejo de querer amá-lo. Por isso que nós temos nas Escrituras as descrições da lila, dos passatempos, das atividades de Krishna, por ouvir o Srimad Bhagavatam, por ouvir essas atividades de Deus, nós nos purificamos dos apegos materiais. O processo de Krishna Katha, de ouvir as atividades de Krishna, cantar os nomes de Krishna, começarmos a dedicar toda a nossa vida, assim como nós usamos nossa vida para nossos próprios interesses, nós dedicamos tudo para Krishna, aprendemos a cozinhar para Krishna, a cantar para Krishna, a dançar para Krishna, a costurar para... Então o que é que os devotos fazem? Krishna, ele veio dentro dos nossos limites e ele aceita ser adorado numa forma que lembra a forma que ele apareceu neste mundo. Não é que nós inventamos uma forma de Deus, isso não é idolatria. Ele veio e deu exemplo de como nós podemos, nós que estamos agora num estado de condicionamento e não podemos ter nossa visão espiritual para se relacionar com ele, ele aceita nós. É assim mesmo como uma criança. Uma criança, quando ela está brincando o dia inteiro, o que ela está fazendo? Ela não está imitando o mundo dos adultos? Não é assim? A brincadeira da criança, se você analisar, ela é uma imitação do mundo do adulto. Brincar de bonequinha, está imitando a mamãe, de fogãozinho, está querendo cozinhar, brincando de soldado, está imitando o papai, não é assim, de carrinho, não está imitando? A criança está imitando. Então, se o que inspira a criança, na vida de uma criança, na infância toda, é imitar o mundo dos adultos, aí eu posso perguntar, se eu for uma pessoa desequilibrada emocionalmente, posso perguntar, por que a criança então não vive o mundo do adulto? Por que ele fica imitando? Por que a criança não vive o mundo do adulto? Se esse é o ideal delas, que faz ela imitar nas suas brincadeiras. Por quê? Por que a criança não vive o mundo do adulto? Porque ela não está madura ainda. Ela não está madura fisicamente, ela não está madura psicologicamente, ela não está madura sexualmente, ela não está madura do ponto de vista do conhecimento, ela não está madura ainda. Mas enquanto ela está, ela vive. E o mundo da criança, ele não é uma esquizofrenia. É uma realidade. Dentro do que é possível para ela. Não é verdade? Então, da mesma forma, nós somos crianças espirituais. Nossa consciência espiritual não amadureceu. Nossa forma espiritual não amadureceu. E, portanto, o que é que nós fazemos?
brincamos de bonequinho, oferecemos umas comidinhas para Krishna, cantamos para Krishna. Não é assim que os devotos fazem? Não parece uma coisa de criança, não? Deus é infinito, por que você botou Deus no altar? Porque deu uma forma, porque na verdade é a maneira com que nós podemos, na nossa consciência espiritualmente infantil, treinarmos enquanto nós crescemos, para que quando nós desenvolvemos a nossa consciência espiritual, nós possamos entrar nessa realidade que no momento está sendo refletida pela compaixão dele, porque ele entrou dentro do nosso limite. Não é que quando nós adoramos Deus como uma pessoa, estamos limitando o infinito. Muito pelo contrário. Ele entra dentro do nosso limite por sua compaixão. Porque se ele não fosse objeto da nossa consciência jamais poderá ser purificada. Está claro? Eu acho que com isso dá para entender um pouco o que é o dia do aparecimento de Cristo. Por isso que é um dia, é o nosso Natal também, não é assim? Jesus também não veio da mesma maneira. Entende? Ele é o Filho de Deus, foi enviado em outro momento, em outra cultura, mas Cristo também veio para fazer a mesma coisa, vir e ser o objeto da nossa devoção, de nosso apego, de nossos desejos. Podemos desejar o eterno e o infinito. Isso não é um problema. Não vamos sofrer. Está claro? Acho que com isso deu para mais ou menos explicar um pouquinho, né? Bhagavad Gita. Um curso intenso. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quer complementar alguma coisa, a gente pode continuar a nossa programação, né? Então, aquele negócio das cordas dos 2 dedos, então a gente tem que desenvolver a devoção e o amor. Né? É isso? É isso que a Mãe Yashoda desenvolveu. Né? É isso que Krishna nós temos que seguir o passo de Mãe Yashoda, que é dito que todos nós temos uma relação particular com Krishna, não sabemos por enquanto. Então, por isso que quando você, mesmo no nosso estado infantil ainda, a criança tem uma atração, entende? Ao mundo do adulto, de algo que aquela atração, ela vai dirigir ela de um dia para desenvolver, entende? Porque o menino tem uma atração a fazer isso, a menina tem atração a outro. Tem uma pessoa que gosta de fazer isso, a criança tem uma atração específica. Então, cada um de nós também temos uma relação particular com Deus. A minha relação com Deus é minha. E por isso, nós temos que estudar as atividades de Krishna apresentadas nas Escrituras, no Bhagavata, para poder ver qual dessas atividades que os servos de Krishna têm com Krishna que me atrai mais. E por ouvir essas lilas, esses passatempos, a nossa consciência, a nossa inveja de Deus, que nos traz nesse mundo. Porque quem está nesse mundo e não quer sair daqui, ele está aqui porque ele quer ser Deus. Quer ser o Senhor, quer ser o Senhor da minha família. Não é assim. O materialista nós podemos resumir a mentalidade materialista de querer ser Deus, de querer viver o mundo de Deus sem Deus. Mas não é possível. Não é possível a mão ser feliz separada do corpo. Apesar de você ver, puxa, mas essa mão, poxa vida, é burra. Ela está trabalhando o tempo todo para o corpo. Não, por que ela não é inteligente? Por que ela não faz um sindicato das mãos oprimidas e faz uma revolta contra a opressão do corpo? Então tem muitas pessoas falando Deus, não, porque Deus sou eu. A mão, se pensar assim, o que vai acontecer com ela? Ela vai secar, ela vai definhar. De alguma forma, no momento nós estamos, porque nós conectamos, nós nos desconectamos com o todo, estamos definhando, nascendo, morrendo, envelhecendo, adoecendo eternamente nesse mundo material. Então, yoga significa isso, conectar com a nossa verdadeira natureza. E, portanto, do ponto de vista assim, material, servir a algo pode parecer uma coisa oprimida, né? Mas a mão, ela só é plena quando ela está servindo ao corpo.
Então, a alma também, ela só pode ter uma vida plena quando ela está se ocupada nessa relação de serviço amoroso. Deus não é um opressor, Ele não é um explorador de mão de obra barata, não é. É o todo. E o todo e as partes têm o mesmo interesse. Então a nossa perfeição não está em ser perfeito. A nossa imperfeição está em assumirmos a nossa imperfeição relativa em conexão com a perfeição absoluta. Isso é yoga. Isso é conexão. Isso é comunhão. Está claro? Mais uma dúvida? Mais perguntas? Qual o próximo passo agora, Nataji? Serviu um lanchinho. Hã? Serviu um lanchinho. Ok? Prachada! Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta particular também, eu vou estar aqui. Então, todo mundo feliz com o dia de Krishna? Então, vamos aproveitar bastante. Agora vamos aceitar uma forma de Krishna que é chamada Krishna Prasada.